Bora, galera, mais uma aula, né? Mais um trabalho aí a ser feito. E agora partindo para uma outra área, né? Vamos para a história, certo? Já vimos a filosofia, já vimos a sociologia, agora vamos à história com um novo assunto, né? Dentro do contexto maior que é a Guerra Fria. E agora iniciando a questão da descolonização. É um assunto assim que particularmente eu tenho eu gosto, né? Particularmente eu gosto deste conteúdo, porque enquanto professor do qual não sou nada crítico, né, para dizer o contrário, gosto muito de trabalhar essa temática. Até porque, para que possamos vir dar início a este processo da descolonização, certo? Temos que voltar no passado e entender o que é a descolonização, o que foi que levou, né, anteriormente e que veio a ocorrer esse processo de descolonizar. Por que deixou de ser colônia? Né? Então temos aí descolonização, o fim dos impérios coloniais. Vamos lá. Então, como eu disse, né, temos que entender lá o passado, voltar atrás e entender o porquê. Gente, imperialismo. Vamos lá. Tem uma certa situação em que muitos dos alunos ainda cometem a falácia, né? Cometem o erro de dizer imperialismo se refere às potências europeias. Se bem que tem uma verdade nisso daí, são as potências europeias no começo, mas não foram somente as europeias, e imperialismo não está pautado somente nos países do continente ou nos países do continente europeu. Certo? Imperialismo significa o quê? Potências capitalistas. E que, inclusive, dentro desse processo aí de potência imperial, de um país imperialista, de uma potência capitalista, podemos mencionar quem? Estados Unidos, que não é europeu. E o Japão, que não é também um país europeu. O Japão, na Ásia, né? No Oriente, não foi submisso, não foi subordinado. Ele foi o subordinador. E os Estados Unidos não é europeu, né? Um país americano, norte-americano, mas que estava nesse processo de imperialismo, como por exemplo, na África do Sul. Falou imperialismo, África do Sul, Estados Unidos, apartheid, Nelson Mandela. Movimento de segregação racial, né? O apartheid. Uma minoria branca diante de uma maioria negra. E porque eles não fizeram nada, e quem disse a vocês que eles não fizeram nada? Hã? Vocês já estudaram imperialismo lá comigo no início, enquanto aula presencial, né? Estudamos lá imperialismo, que foi um dos fatores que levaram à questão da Primeira Guerra, 1914 a 1918, que naquela época era conhecida como a Grande Guerra, né? Que acreditava-se que seria uma guerra que daria fim às demais guerras que estavam acontecendo pelo mundo. Só que vê que isso realmente não acontece, né? Que mais tarde teremos uma outra guerra, né? A Segunda Guerra Mundial de 45 de 1939 a 1945. E aí a nomenclatura anterior de Grande Guerra vira Primeira Guerra Mundial. Então, gente, o imperialismo, nessas imagens clássicas, como ele cita, o imperialismo ele está ligado à denominação dos países capitalistas, como eu já mencionei. Imperialismo consiste numa política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras. Nessa perspectiva, estados poderosos procuram ampliar e manter seu controle ou influência sobre povos ou nações mais fracas. Quer ver um exemplo dessa questão de imperialismo? Vamos pegar a ficção, né? O cinema. Gente, o filme Tarzan, quem já assistiu Tarzan, é o mais recente, não sei se já tem outro, mas pelo menos o último Tarzan, que para mim foi o mais recente, de quando ele sai de lá da selva, sai de lá da África,
e vai para a Europa, e nesse caso, nesse filme, ele sai da Europa e retorna para a África, porque e aí mostra a passagem da questão do imperialismo. Tarzan, né, não recordo o nome dele, do qual acabou ficando sozinho, perdeu os pais, algo assim do tipo, não recordo bem, criado pelos gorilas, né, pelos primatas, vai para a Europa, né, porque tinha uma certa herança familiar, família de prestígio, e acaba tendo que retornar à África para entender algumas situações que estavam em voga. Ou seja, estava na Bélgica e aí havia esse entendimento de uma certa pessoa, né, lá no decorrer do filme, com o papel lá do Samuel L. Jackson, assistam que vocês entenderão, né? E ele quer saber o porquê que um país que está à beira da falência ainda está conseguindo manter uma colônia na África. E aí ver, né, que é a questão do imperialismo, ou seja, os estados poderosos procuram manter seu controle e a sua influência sobre uma nação da qual subjugam como fracas e inferiores. E aí temos aquela imagem clássica, né? Como por exemplo, temos a imagem do chinês ali, né? Na imagem aqui do canto, com as mãos para cima. Vemos ali 4 países, 4 pessoas, né? Representando pelas indumentárias seus respectivos países. Vemos a Inglaterra, a Alemanha, a França e o outro é a Alemanha. Peraí, viu? É a França, a Alemanha, a Inglaterra e, se eu não me engano, o outro país é a Holanda. Se não me falha a memória, né? Mas, em suma, poderia ter sido qualquer outro país aí dentro dessa denominação de potência capitalista. Ok? Vamos lá. Colonialismo e imperialismo, professor, tem diferença? E aí eu faço a pergunta a vocês. Gente, o Brasil, ele passou por um processo de colonialismo ou ele sofreu um imperialismo? Vamos lá. Colonialismo sugere um controle político abarcando a incorporação de território e a perda da soberania pela força militar. O Brasil sofreu um processo de colonialismo. Sofreu o controle político, né? Lembre-se, Brasil colônia, vamos pegar o exemplo do Brasil, na época colonial, Brasil colonial, né? Entre aspas, costumo dizer isso, mas aí vem outros, são outros 500 para ser explicado, né? Não tem relação alguma, não vou aprofundar nisso. Então, o Brasil, durante o período colonial, ele vai sofrer um controle político, né, abarcando incorporação de território, ou seja, inicialmente pelas as famosas capitanias hereditárias, das quais dessas capitanias somente 2 prosperaram, as demais quebraram, faliram, né, por diversos fatores, certo? Passa das capitanias um outro controle político, qual foi o outro controle político? Os governadores gerais, né, iniciando lá pelo Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, e que possivelmente, e que acabou ocorrendo de fato, a questão da independência do Brasil. Né? Então, o Brasil foi um colonialismo, ok? E o imperialismo, só recapitulando, o colonialismo sugere o controle político, abarcando incorporação de território e perda da soberania pela força militar. Já o imperialismo se refere ao domínio que é exercido tanto do ponto de vista formal quanto informal, seja ele direto ou indireto, porém com o mesmo resultado, que é o controle político e econômico da região. Então são as situações aí, né, que permeiam esta diferença entre o colonialismo e o imperialismo. Beleza, galera? Então vamos adiante, certo? Continuando aí
a tratar a respeito desta temática, deste conteúdo, certo? Temos aqui uma diferença, né, tabelar do colonialismo e imperialismo. Então, observe, o colonialismo ele foi mais preciso durante o período das grandes navegações, né, iniciando lá pela Idade Moderna, no século XV, mas aqui ele coloca entre os séculos XVI e os séculos XVIII, e o imperialismo ele já foi a partir do século XIX como o fator histórico, aí ponto de partida, o processo revolucionário industrial, né, que vai acontecer lá na Inglaterra. Há uma conquista territorial europeia no além-mar, no imperialismo. Aliás, no colonialismo, o imperialismo, a conquista se dá pela superioridade militar. A América, como uma das principais conquistas, disputada por Espanha, Portugal, França, Holanda e Inglaterra. Né? Para ter ideia dessa situação, vocês observam lá onde hoje vocês conhecem como os Estados Unidos, que eram as famosas 13 colônias inglesas, né? Colônias de britânicos, dos quais não queriam mais pagar os impostos à coroa britânica, levando então à formação e independência dos Estados Unidos. Perdão. O Brasil, né, pelos portugueses, sendo disputado também por franceses e holandeses também, e a Espanha, né, lá no México, com os povos maias, os povos astecas e por aí vai. E os espanhóis lá no Peru também, né, no Peru, com os povos incas. O imperialismo ele será pautado somente entre a África e a Ásia, certo? Então a África e a Ásia serão os principais territórios de conquistas no conceito, na concepção imperialista. A dominação por alianças indígenas, introdução de elementos culturais, guerras, imposição do cristianismo, isso é referente ao colonialismo. Vamos botar o Brasil como exemplo novamente. A questão da Santa Missa, né? A primeira missa introduzida no Brasil, que não foi muito bem vista lá pelos povos nativos, porque cortaram as árvores, né? Fazendo um momento curiosity aqui. Os nativos não gostaram de nada quando viram a árvore sendo cortada para dar formato a uma cruz, até porque é algo sagrado, né? O sagrado não pode ser questionado e muito menos desrespeitado pela fé alheia, mas foi o que aconteceu, além da imposição do cristianismo, quando eles impuseram o cristianismo aos povos nativos, e assim como os outros povos também proeminentes e provenientes do nosso continente americano, do nosso continente americano e latino-americano, certo? Já no imperialismo vai ocorrer a introdução de novas ideias econômicas e culturais. Uma grave intervenção do Estado no colonialismo, com o objetivo de conquistar especiarias e materiais preciosos. Lá no imperialismo ocorrerá a menor intervenção do Estado, que é o liberalismo econômico. Aí entra figuras como Francois Quesnay, Adam Smith e por aí vai, né? O Adam Smith, que é o defensor lá do liberalismo econômico. Não esqueço que também tivemos o liberalismo político, mas isso já voltado ao John Locke, certo? E o imperialismo também tinha como objetivo conquistar matéria-prima, mercado consumidor para o excedente de capital e mão de obra, que inclusive, meus queridos, existem motivos e existem fatores que são diferentes, né? Existem causas e existem fatores que levaram ao imperialismo, como por exemplo, quais foram os motivos para o imperialismo, né? Aqui ele já mencionou alguns, a busca por matéria-prima que nesses continentes afroasiáticos eram encontrados em grande abundância, principalmente no continente africano, como ferro, carvão, manganês, bauxita, que eram elementos necessários para como é que eu posso dizer? Para a continuidade das indústrias, né? Para a continuidade das fábricas. Isso era o combustível, certo? Mão de obra barata, aí vem a questão da escravização, excedentes populacionais, certo? E os fatores foi o quê? Superioridade da raça branca. A raça branca, os nazistas, gente, na raça superioridade da raça branca, refere-se aos povos brancos de uma forma geral, certo? Não tinha concepção do nazismo, estamos ainda lá no século XIX, século XVIII. E os excedentes populacionais, como eu já citei, aliás, fatores, né? Superioridade da raça branca, superioridade técnico-científica, porque os europeus acreditavam que somente eles eram os mais avançados, que eram os mais bambambam da época, né? Além da questão do cristianismo,
processo de conversão, ok? Então temos aí essas diferenças básicas, porém necessárias, interessantes, entre o colonialismo e o imperialismo. Uma pausa aqui para tomar uma geladinha, né? Uma água para refrescar, hidratar a garganta. Já estou começando a ficar rouco, certo? O dia hoje foi punk, como diz aí a história, né? Mas, vida que segue, vamos lá. Imperialismo na Ásia. Gente, imperialismo foi na Ásia, foi na África, foi na Oceania, foi na América. Vocês viram lá no assunto passado, o imperialismo na América Latina, chamada de República das Bananas, né? Quando vem o Theodore Roosevelt com a famosa doutrina Monroe, né? O lema América para os americanos, quando na verdade viram que era América para os norte-americanos, ou seja, os países americanos para os Estados Unidos, certo? E outra coisa também é que quando falamos imperialismo, mais precisamente ele fica pautado na Ásia e na África, certo? Não que na Oceania não tenha destaque merecido, não que na América não tenha vindo a ter o seu devido destaque também, mas é que o imperialismo ele realmente foi forte, ele realmente foi marcante, impactante nos continentes africano e asiático, ok? Então o imperialismo na Ásia ele ocorreu ao longo, ignora, ensinou, né? Ocorreu ao longo do século XIX, quando potências europeias, o Japão e os Estados Unidos ocuparam regiões asiáticas. O Japão ocupando as próprias regiões lá próximas, nesse clube, Singapura, a China, por aí vai. A expansão para a Ásia se deveu a fatores econômicos como a garantia de matérias-primas para as indústrias e mercado para os produtos e ideológicos como civilizar estes povos. Mercado ideológico. E esse mercado ideológico deveria civilizar, né? Eles acreditam... Olha só, gente. Essas potências imperialistas vinham com a seguinte ideia. Vejam só. A justificativa, né? Olha, nós temos o nosso próprio direito de dominar esses territórios porque eles não são, primeiro, não são culturalizados, segundo, são inferiores. Então, temos o direito, sim, de invadir e de que eles sejam submissos e que eles sejam dominados. Era a ideia das potências imperialistas, né? Julgar os demais como sendo inferiores. E somente a deles eram superiores. Um dos fatores que eu falei a vocês aí anteriormente é isso. Ok? E o imperialismo na África. O imperialismo europeu na África ocorreu ao longo do século XIX. Até 1876, 10,8% do território africano estava em posse de colonizadores. Já em 1900, o domínio europeu correspondia a 90,4%. A princípio, a exploração europeia estava espalhada ao longo da costa, com fortes postos comerciais que garantiam o tráfico de escravos, e as primeiras dominações em larga escala começaram com a França e a Grã-Bretanha. É evidentemente que esse papel depois muda de história, fica sendo com Portugal, e mais ainda, né, as dominações escravocratas, elas serão maciças no Brasil. Né? Existe até aí o questionamento, como é que pode a Inglaterra, né, que é uma potência imperialista, um país favoravelmente defensor do sistema escravocrata e que depois muda, tornando-se um país abolicionista, né? Combatente aí do escravismo. Então são essas as situações deste assunto, né? Como já vimos aí, o fim das colônias imperiais. E adentraremos ao próximo contexto, onde falaremos a respeito de como foi que se deu a descolonização, melhor dizendo, na África e como foi que ocorreu a descolonização na Ásia. Beleza? Tudo bem? E aí fica a frase, né? Na verdade, um trecho de uma canção lá de Bob Marley, da música War. Até que a filosofia que sustenta uma raça superior e outra inferior seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, haverá guerra. Eu digo, guerra.
Até que os regimes ignóbeis e infelizes que aprisionam nossos irmãos em Angola, em Moçambique, África do Sul, em condições subhumanas, né? Ignora esse subhumana que está errado aí, a grafia. Mas foi assim na hora que eu peguei lá o trecho da canção, então o erro não foi da minha parte, mas poderia ter observado, ter feito a devida correção, mas que não vem ao caso. Sejam derrubados, inteiramente destruídos, haverá guerra. Eu disse, war. Até esse dia, o continente africano não reconhecerá a paz. Nós, africanos, lutaremos, se necessário, e sabemos que vamos vencer, porque estamos confiantes no victory, na vitória do bem sobre o evil, do bem sobre o mal, do bem sobre o mal. Uma música aí, né, do qual o Bob Marley se inspirou quando estava tendo uma reunião, uma certa conferência, ele foi lá e pam, tchan, fez a letra. 1976, mas essa letra ela também pode ser colocada, tirando o nome dos países aí africanos, e ser colocada nos países asiáticos, porque a situação era a mesma escancaradamente de submissão, dominação, maus tratos, né? Maus tratos no sentido pejorativo, né? Na questão de você maltratar uma pessoa perante a sua cultura, maltratar perante a sua cor, maltratar perante a sua sensata estupidez no caso, os europeus, né, as potências imperialistas de uma forma geral, em subjugar estas, entre aspas, colônias, né, e se considerar como uma divindade máxima, seja lá qual for, né? Um Ra, um Horus, um Krishna, um Brahma, um Jeová, um Alá, um Oxalá, um Tupã. Né? Considerar-se como superior. É isso aí, jovens. É isso aí.